está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Dia de festa! Ô, Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com um tchauzinho de oi, esse não tchau de tchau, um tchauzinho de oi pra turma do Facebook que já tá acompanhando a gente com imagens, 968038319 é o WhatsApp. Você participa com a gente, contando pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, também o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. Ao final a gente vai orar aqui comemorando. Ô, Marcela, ontem fez aniversário a Luciana, que tem um irmãozinho. Olha que implicância. Não tem? Nossa, Luciana Vasconcelos, um irmãozinho não, Luciana tem vários irmãos. Vários? É mesmo? Sabia não? Vários irmãos, sabia? Vários irmãos? Nós convidamos. Família grande? A família é grande. Então, a Luciana fez aniversário ontem e não veio ontem. Não, ontem É tava assim de agora? folga. Ela ontem tava Não, folgada. quero saber se a regra agora da 93 é assim. Festejou lá, colocou tudo na mesa dela E ela não veio. Então a moda é essa agora. Eu acho que a Luciana tá de folga. Ela não apareceu aí. A moda é essa agora? No dia do aniversário a pessoa falta? Né? É, não é assim. Tá bom. Para E todos. hoje é aniversário da Márcia Cartier. Marcinha nota 10. Marcinha nota 10. Marcinha tá acompanhando, sempre escuta a gente. É um privilégio ter uma audiência extraordinária dessa comunicadora de mão cheia, Márcia Cartier, que hoje comemora mais um ano de vida. Nós agradecemos a Deus pela vida dela. Ouvinte, pode mandar mensagem pra Marcinha. A gente vai ler aqui, claro, o máximo possível, com muita alegria, porque nós celebramos a bênção da vida de uma pessoa muito preciosa. Ela é tão preciosa que ela tem uma pérola. Mas que conversinha, né? Vai que eu vou te contar, hein, Marcela? Porque a filha dela chama Pérola. Por isso que eu tô falando pra quem não sabe. Muito bem. Ô, Marcela Bastos, então vamos ao aniversariante do dia de hoje. Pastor, esposo de pastora, a esposa do pastor. O cônjuge aí, todo mundo. Dia do aniversário da igreja, da cidade. Manda pra gente. E agora? Muito bem. Pessoal maravilhoso acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na 93 FM. Nós já estamos no ar. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Eu estava precisando muito de dinheiro, J.R. Comecei a orar em busca de uma provisão. Olha, pastor Ricardo, quando eu fui ao banco, eu tinha um depósito que a minha empresa fez na minha conta. Depois, pastora Leni, eu descobri que foi por engano. Ah, meu Deus do céu, pastor Roberto, olha o que ela fez. Tirei o valor e entreguei ao meu patrão. A mesma coisa aconteceu com um colega, mas ele não devolveu, não. Foi então que eu fiquei pensando, ah, meu Deus, eu tava orando por uma provisão. Será que eu rejeitei a bênção do Senhor na minha vida? Uma bênção pode vir disfarçada de tentação e a tentação vir disfarçada de bênção? Pastora Leni Librelon, começa ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. É uma satisfação estar mais uma vez aqui participando do debate para a edificação do povo de Deus. Olha, JR, eu acho que sim, pode sim, porque nós temos exemplos na Bíblia. E para não esquecer, né, eu até anotei aqui, Jesus falou que Satanás se transforma em anjo de luz. Então, ele pode vir transformado num anjo de luz. Ele recebeu, parecia uma bênção, esse dinheiro da minha conta, como outro fez e gastado. Mas isso seria errado, isso não é correto. Não é porque o dinheiro era dele. E eu conheço muitas pessoas que fizeram igual a ele, devolveram. E também uma tentação pode vir
em forma de bênção. Foi assim. E agora, uma bênção em forma de tentação é quando Jesus apareceu no meio do mar para salvar os discípulos. Aí eles falaram assim: é um fantasma, uma assombração, e gritaram apavorados. Mas era uma bênção. Então, às vezes, a gente está pensando que esse problema, aquele terremoto, né, que aconteceu lá com Paulo e Silas, na hora eu acho que eles ficaram apavorados. Mas as paredes caíram e aquele terremoto foi bênção. O pastor Ricardo Pinudo, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, irmãos, bom dia, Jota. Realmente, se fosse trágico, né, seria cômico. Primeiro, eu quero parabenizar o irmão ouvinte, que devolveu o dinheiro acertadamente, com certeza. Parabenizá-lo, parabenizá-la. Homem. Ah, é homem, já tem filho. Então, parabenizá-lo por essa atitude dele, que com certeza foi acertada. Porque o que não é nosso, o que é do outro não é nosso, com certeza. E até porque ele confirmou que foi um engano, não foi um prêmio que ele recebeu da empresa, não foi um aumento, né? Então, com certeza, se não é dele, ele seria uma apropriação indébita, né? Indevida. E eu acredito que, meia parte eu concordo com ele, acredito que a tentação, ela pode vir aparentemente numa forma querendo apresentar como bênção, mas ao contrário, não, eu não acredito, porque principalmente eu não acredito, não em tese, eu não acredito no que ele quer justificar aqui, né, o que ele gostaria que acontecesse. Então, nesse caso aqui, eu não acredito que Deus estaria lhe abençoando, colocando um dinheiro que não é dele, na conta dele, e ele precisando desse dinheiro. Isso é chamado de tentação, como ele mesmo define. E a Bíblia nos diz, em Tiago 1, que Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Então, Deus, com certeza, usaria um outro argumento, uma outra forma de abençoá-lo, que não o levasse a uma tentação de reter um dinheiro que não era dele. Então, nesse ponto, como a gente já vê todo o contexto que ele apresenta, eu não acredito que Deus possa vir uma tentação, pode vir uma bênção numa forma de tentação. Muito bem, pastor Roberto Medeiros, e aí, pastor? Infelizmente a gente está vivendo em um contexto... Falou tão engraçado aí. O senhor falou assim, o senhor disse tanta coisa com esse do senhor. O senhor foi tão completo, só no Então, precisamos falar disso. Nós precisamos ter o cuidado que, né, o mundo tem essa perspectiva de que Deus pode fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus não peca. Se você for estudar isso, né, essa questão da pessoa ter colocado esse dinheiro lá, então eu estava pesquisando isso. Se você for ver o problema que você vai ter, a dificuldade que você vai enfrentar, primeiro por uma questão do Código Penal, né? Lá no artigo 168 fala da questão da apropriação indébita. Não é seu, não te pertence. Não existe essa frase. Achado não é roubado. Se você achou, não te pertence, pertence a alguém que não é você. Segundo, a questão do Código Civil. Se você se apropriar ou se você receber alguma coisa que não lhe pertence, devolva. Primeiro, porque Deus não joga dados. Deus faz certo do jeito certo. Então nós vamos perceber que Cristo foi tentado também em todas as áreas e nenhuma delas caiu. Então pode vir a tentação, sim. Tiago 1, mas o versículo 14 é interessante, que ele vai dizer que a tentação vai vir para cada um e para cada um que a sua concupiscência se atentar para ela. Então, não é seu, devolva. Eu sei que às vezes você está passando por alguma adversidade, dificuldade, mas a Bíblia diz lá no Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é a que nos enriquece e ele não acrescenta dores. Se for de Deus, filho, vai ser uma bênção. Deus pode usar quem ele quiser para lhe abençoar. Agora, não é seu, você sabe a procedência, sabe de quem é, então devolva, porque senão você vai ter um problema e vai dizer ainda que a culpa é de Deus. Então, não lhe pertence, devolva. Tudo bem? Aqui o ouvinte dizendo o seguinte: JR, aconteceu comigo isso aí. Eu nem pensei. Nem pensei. Já estava orando, né? Fui até a quem de direito e fiz que retornasse para a empresa. E olha que eu estava precisando. Só chega na hora que a gente está precisando. É verdade. No meu caso, não foi só funcionário da loja que eu trabalhava, não. Mas por ser uma empresa grande,
tinha valor do PIS, muitos funcionários me criticaram, mas eu fiquei tranquila, pois eu fiz o correto. Gente, eu acho que não tem nem para onde ir, né? Não é seu, não é seu, né? Não trabalhou para isso, ainda que você diga, eu merecia mais, você merece mais mesmo. Mas não é desse jeito, né, pastora? Tem que ser de uma forma correta. Já aconteceu comigo o contrário. Eu tinha um eletricista e um pedreiro trabalhando na minha casa, e tinha o mesmo nome, morava no mesmo bairro. Então, eu fui e paguei a um que era do outro. E o outro nem estava trabalhando. Na mesma hora... O cara agradeceu. A pessoa, nem cristão era. Eu acho que é honestidade aí, né? Agora, o crente leva muito pro espiritual, né? Falar, foi Deus que me deu. Parece para você ser uma bênção. Parece, mas não é. É uma tentação. É uma tentação que lhe pareceu uma bênção. Tem que ter discernimento, conhecimento da palavra de Deus e ser honesto. Então não vem mesmo, gente, porque para poder explicar, deixar isso claro aí, para não ter... Não vem esse negócio do nada, assim, um dinheiro na sua conta. Porque que tem muita história. Vamos lá, vamos para as histórias, que as histórias ajudam, né? Inclusive, eu quero falar depois de uma famosa. Eu tava na fila do supermercado, não tinha dinheiro para pagar, entendeu? Aí chegou alguém e disse, pode passar suas compras aqui, eu pago. Isso é uma coisa. Você tá dentro de casa, você não tem comida, você tá orando, pedindo a Deus que mande alimento, alguém bate na sua porta e diz, olha, Deus mandou vir aqui entregar essa cesta aqui. Isso é uma coisa. A outra coisa é aparecer um dinheiro na sua conta. Um dinheiro que você sabe a origem dele. E se não souber a origem dele, é melhor pesquisar, que é possível. Chega no banco e fala, vem cá, de onde veio esse dinheiro? Pode ter sido uma aplicação errada, uma transferência equivocada, tem negócio de número de conta, CPF, às vezes a pessoa na transferência, o dinheiro vai para outro canto. Quer dizer, se não é seu, não é seu. É diferente desses dois exemplos que eu dei aqui ou não? Com certeza, JR. Vamos ter um cuidado. Primeiro que é uma transação bancária, facilmente rastreável. Segundo, já tem casos de pessoas que fez o uso desse dinheiro, né? Tá na minha conta, é meu. Vai receber um processo, vai ter um advogado em cima de você e dependendo de quem for o dinheiro ou de para que era o dinheiro, vai ter que devolver com juros e depois ainda vai dizer que Deus estava nesse negócio. Querido, foi como eu disse, né? Se você for lá para a Bíblia, você vai perceber que um homem chamado Uzá botou a mão na arca e Deus o fulminou. Porque Deus faz certo do jeito certo. Deus não precisa de condições favoráveis para te abençoar. Se você orar, Deus vai enviar alguém na sua porta, na sua casa, e sabe, Deus mandou te entregar. Então, assim, daqui a pouco já vai ter gente esquecendo bolsa na igreja e alguém que está achando ainda vai dizer, olha, foi Deus que mandou. Então, querido, não é seu. Celular. Leve para quem de direito, celular. Então, teve um caso em uma certa igreja que eu fui ministrar. No mesmo dia, sumiram 4 celulares. Olha só, foi arrebatado. Aí o pastor, muito sábio, falou, olha, irmãos, aqui não tem essa prática. Era um congresso, então ele entendeu que era de outros lugares. Ele falou, então eu vou lhe dar a oportunidade de devolver o celular, porque as pessoas esquecem que hoje tem muitas tecnologias. Então você abre um celular que está rastreado, vai tirar sua foto e você vai responder por isso, criminalmente. E aí... ele falou, eu vou dar tempo para você ir no banheiro devolver os celulares. Apareceu do nada lá, porque todos eles eram rastreáveis. Então, assim, irmãos, está aqui na igreja, a pessoa está por aqui. Ou ninguém sai do culto, ou ele aparece. Foi um tal, né, de pessoas ir ao banheiro, aquela coisa vai ou não vai. Gente, então, irmãos, vigie, não é seu. Meu Deus, que coisa feia que a pessoa fez. Já tem uma história também muito famosa aí, né? Contada por vários pregadores, preletores. Inclusive eu mesmo já repliquei, porque eu vi o relato. Foi o pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd recebeu um depósito de uma quantia e ele não identificou, como ele recebeu algumas ofertas de alguns irmãos, ele não identificou a origem. E aí foi no banco e tal, não, esse dinheiro é seu mesmo, tá na sua conta. Só que ele não estava, aí é um outro naipe, né? Ele não estava precisando desse valor, 5, 10 mil reais, não me lembro, um valor alto. Ele não estava, naquele momento, não estava precisando para nada. Estava tudo kit, tudo certinho. E ele foi orar. E aí foi, depois na faculdade, encontrou um aluno que tinha um filho doente, prestes a fazer uma operação, uma cirurgia, e que o valor, ele não tinha para fazer essa cirurgia e o filho estaria para morrer. E aí ele perguntou qual é o valor. Exatamente o valor que tinha entrado na conta dele. Ele falou, meu irmão, então Deus mandou a sua oferta, só que mandou para minha conta. E aí nasceu a frase que ele
disse, né? Que Deus, Deus dá dinheiro para quem vai colocar o dinheiro onde Deus quer colocar dinheiro. Então o pastor Rousseau Shedd tem essa historinha aí. Aconteceu comigo refletir. uma história parecida como essa. Eu estava para casar há 18 anos atrás, fazendo obra. Então a gente sabe, noivo, casar é uma benção, né? O problema é pagar as contas. Então, um senhor com uma senhora havia deixado cair uma quantidade muito grande de dinheiro. Aproximadamente uns 30 mil reais. Caiu assim no chão, ele foi andando normal e eu atrás. Meu Deus, imagine, 30 mil no chão, pastor, caiu do bolso. Essa aí, meus irmãos, olha só. Muita gente ia receber. Olha só, essa meu no bolso querido, da calça. Caiu no chão, ele foi embora e eu atrás peguei o dinheiro. Pensei o quê? É de Deus, né? Tem que bater uma laje, tô sem dinheiro, né? Jovem. Quando eu peguei o dinheiro, falei que esse dinheiro era de Deus, o Espírito Santo na hora, ele disse assim, não é seu. Eu fui atrás dele, quando ele entrou no carro dele, eu bati no vidro e falei assim, senhor, o senhor deixou cair esse dinheiro. Glória ele tomou a um Deus. susto e começou a chorar. E falou, eu ia agora operar a minha esposa e não ia conseguir. Então, querido, Deus me abençoou, fiz a minha obra, comprei um novo apartamento. Se for de Deus, vai vir na sua mão da forma certa, correta. Então, devolva, não te pertence. Melhor do que depois você passar dificuldades, dores, problemas por causa disso. Outro ouvinte dizendo, JR, outro dia um irmão da igreja deu um testemunho. Depositaram R$2.000 na conta, minha conta. Aí ele disse que ele tirou o dinheiro, ainda disse que foi Deus que deu. O povo ainda aplaudiu, pastor Márcio Siriaco. Bom dia. Bom dia, JR, debatedores e ouvintes, né? A gente percebe que é comum acontecer, né? Essas transferências, né? Para contas correntes, e é muito comum acontecer, inclusive, na questão que envolve o trabalho, né? Contas salários, acontece bastante, né? Aí pega uma situação como esta, né? Alguém precisando, e outra coisa também, quem não está precisando, né? Quem hoje não precisa de um dinheiro, né? Mas encontra-se com uma situação desta em que a pessoa ora, pede ao Senhor e de repente aparece um dinheiro, né? Esse texto aqui, esta reflexão traz assim duas questões básicas, né, que a gente precisa pensar, que é exatamente a questão o que é provação e o que é tentação, né? O texto nos dá este pensar aqui, né? Provação é exatamente aquele aspecto em que o Senhor coloca algumas questões na nossa vida para testar a nossa fé. Onde estamos aí em nossa fé? Como estamos em nossa fé? E a tentação é exatamente aquelas questões em que a aprovação se torna tentação por causa do nosso pecado, por causa da nossa cobiça, das nossas ambições, aí se acaba se tornando, né, uma tentação. E aí onde é a hora, né, onde o indivíduo, dependendo da forma como ele está em sua fé, ele vai ceder ou não, né? E é muito comum, às vezes alguém vai lá, pega, usa, depois eu pago, vai ter que pagar. Uma hora ou outra vai aparecer o dono e vai ter que pagar, né? Essa é uma questão que nos leva a pensar e que é muito comum, acontece dentro das nossas igrejas, fora das nossas igrejas. Você vira e mexe, estamos ouvindo, contando esses relatos, né? E um dinheiro apareceu lá de repente. A gente não pode, assim, dizer que tem em todo lugar e também não pode dizer que não tem, porque isso é uma coisa que acontece com quem está vivo. E quem está vivo dentro da igreja, quem está vivo fora da igreja. Então, esses relatos aqui não querem dizer que nas igrejas evangélicas tem isso, aqui tem gente que dá aquela exagerada, né? Mas a gente sabe que a tentação, ela vem para afastar a gente de Deus. Quem já está longe de Deus, rapaz, o diabo está dando ordem. Quando a pessoa está perto de Deus, ela é tentada. Então essa é a batalha que a gente vai ter que enfrentar. E para algumas pessoas, dinheiro é um ídolo. Ele adora o dinheiro. Então, para nós aqui, entendeu? Que adoramos a Deus, você achou um dinheiro, você entrega o dinheiro. Se está precisando, você vai lá, você entrega o dinheiro. Agora, para quem adora o dinheiro, isso aí é muito pior. É uma questão muito complexa. E a Bíblia fala sobre. Jesus traz essa palavra bastante clara. Não podeis servir a dois senhores, ou você há de amar a um, odiar ao outro. E fala sobre Deus e fala sobre o dinheiro, a riqueza. Paulo escreve: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente por isso tem tanta gente brigando. Você vê que tá todo mundo lá bonitinho, morre o pai e a mãe, vão disputar a herança, os irmãos se matam. E aí não falam com o outro, um destrói a casa do outro, às vezes é uma casinha, rapaz, estão todo mundo disputando a casa, sai no tapa. Gente que se mata de verdade, vai lá e mata a pessoa por causa disso, tá preso por causa desse negócio. Então, para muita gente, esse tema é assim, pelo amor de Deus, não é meu, eu entrego. Para outros,
É muito complicado. É mais ou menos assim, se você é estudante, você em vez de estudar, você não estudou, aí de repente chegou na hora da prova, ai meu Deus, o que eu vou arrumar? Aí aparece um colega seu oferecendo aquela colinha, ai de Deus, oh Jesus, me segura Jesus, daqui a pouco abre os meus olhos, Senhor. Então tem gente que é tentado ali, na área que está precisando mais. Exatamente. Não é? Até muda o nome, né, da cola, né? Fala que o seminarista ele não cola, ele colhe dados, né? Então a gente começa a arrumar subterfúgio, mas seminarista, você tá ampliando o assunto, hein? Seminarista cola? Não, ele não cola, ele colhe dados. Já me deparei com isso na sala de aula. Ele não Caçar cola. a candidatura do sujeito. Ele não cola, colou, né? tá fora, Ele zero cola. nele. Eu tenho alguns alunos que falam assim, não, pastor, a gente não tá colando não, se caso acontecer, estamos recolhendo só os dados aqui. Então, infelizmente nós vamos perceber que isso é comum no mundo, né? A pessoa ter uma atitude correta, equilibrada, sensata, hoje em dia parece que ela é um extraterrestre, né? Então o certo tá errado e o errado tá certo. Então a pessoa que devolveu o dinheiro tá bobo, que é isso, meu amigo? Caiu na sua conta. Então assim, é a atitude que ele teve correta de devolver o dinheiro e o outro não, então vem aquela balança, né? O outro é bom porque ele é mais esperto e você é bom porque você devolveu. Então, querido, faça o correto, porque a gente não faz porque alguém faz, nós fazemos porque a Bíblia nos orienta a fazer, não é verdade? Então, faça o correto. Ainda que para muitos você seja um bobão, esteja errado, querido, teu é teu, o do outro é do outro, e Deus vai lhe abençoar, com certeza. Então, nós temos que dar exemplos de servo do Senhor, porque é feio para qualquer um. Imagine para um servo de Deus, é pior ainda. Né? Então que possamos ter uma vida limpa, digna e pôr a nossa cabeça no travesseiro, tranquilo, sabendo que tudo que nós temos ou possuímos nos pertence através de Deus, porque Ele nos abençoou através do nosso trabalho, dos nossos esforços, e se Deus enviar, que vai vir com certeza de uma forma correta, sadia, saudável, e você pode dizer, Deus me abençoou. Infelizmente temos visto pela mídia, né? Alguns líderes aí recebendo oferta A, B e C, e às vezes tem que ir lá explicar isso, porque é crime isso, né? Então você se enriquecer de forma ilícita, então ele vai ter que explicar de onde veio esse dinheiro, né? Com quem te deu esse dinheiro, então cuidado com isso, até quem te deu, pergunte, porque ninguém dá dinheiro à toa, né? Não é verdade? Nem o Silvio Santos ele dá dinheiro à toa aí, pro povo. Então temos que ter um cuidado sério com isso. O que vale a pena também te refletir aqui, a nossa realidade, é a questão, já que nós estamos falando sobre a questão de receber um dinheiro, né, onde a origem é questionável, é indevida, existe uma questão também da oferta. Em algumas vezes, isso também pode ocorrer. Eu tive uma experiência trabalhando numa época, né, trabalhei com o Ministério Esportivo, determinado Ministério Esportivo, e um jogador, nessa época era o Ministério Independente, e aí um jogador chegou para mim, o ex-jogador chegou para mim e ia me dar uma oferta por mês para ajudar. Falei, amém. Aí ele me deu um mês, 2 meses. No terceiro mês, ele recebeu um valor e eu vi que ele me deu 10% desse valor. E aí eu perguntei a ele, vem cá, esse valor aqui é relacionado a quê? Não, isso aqui é o meu dízimo. É que eu não estou dando lá na igreja, eu estou dando dízimo, estou ofertando no Senhor. Eu falei, cara, isso aí não é certo. E eu precisava muito. O Ministério Independente não tinha fonte fixa, né? E aí eu falei para ele que ele deveria entregar essa 10ª parte do que ele estava recebendo na igreja. Então, e ele agradeceu pelo esclarecimento, entendimento, e ele passou a fazer e eu fiquei sem essa oferta. E Deus depois supriu, com certeza. O que vale a pena a gente também raciocinar e pensar é que, às vezes, isso ocorre também numa pseudo-oferta, e vem de uma situação, e quando a gente detecta que essa fonte, essa origem, ou esse mecanismo é truncado e contraditório que a palavra nos ensina, a gente também deve frear e a gente deve observar também, porque é a mesma fonte, a mesma causa que a gente está tratando aqui. Olha bem, minha gente, 2 casos. Gostam de casos? Gosta de casos, pastor Márcio? Gosto. Casos, então vou contar o primeiro caso. O milagre foi que eu estava devendo R$200. Isso é um milagre, não, né? Essa parte é mais comum, né? R$200 para inteirar o meu aluguel. Aí Deus me disse, vai ao portão. Pastor, eu vou começar com a irmã para dar opinião sobre esse assunto, tá? Vai ouvindo aí, vai esquentando os tambores.
O meu aluguel. Aí Deus me disse, vai ao portão. Eu fui, mas esqueci o óculos. Quando eu estava de pé no portão, né? Ela falou que Deus falou para ela lá no portão. Sim. Mas esqueceu o óculos. Foi isso? Foi. Aí ela chegou no portão e ficou olhando, né? Sem óculos. Sem óculos. Aí eu vi. Vendo homem como árvore. Eu vi 2 caras numa moto. 2 caras numa moto. Normalmente você corre, né? 2 caras numa moto. 2 caras numa moto e era época de eleição. O da garupa, olha a cena. Pôs a mão na pochete. Olha, se tiver de óculos, já tinha corrido. Não. Pôs a mão na pochete. Só ver a moto com os 2 já tinha corrido. Segura esse mistério aí que é de Você que não mora aqui no Rio, você fala assim, mas o que vocês estão rindo tanto? Cara, com a pessoa, 2 caras numa moto, o cara põe a mão na pochete, a pessoa tá na zona sul, quando ela respira, tá na zona norte, entendeu? Bom, aí voltando, né? Eu fiquei olhando, aí eu vi 2 caras numa moto. E era época de eleição, o da garupa pôs a mão na pochete e jogou um bolo de papel no chão. Eu olhei e disse, já tá lá, sujando as ruas. Aí os 2 chegaram perto de mim. O da garupa olhou, né, e colocou a mão na pochete outra vez e tirou os papéis e jogou na minha frente. Quando eu olhei, era muito dinheiro, JR. Só nota de 100 e 50. Eu fui abaixar para pegar, entendeu? Mas não deu, porque todos estavam passando na frente, eles pularam em cima do dinheiro. E eu acabei ficando sem a 200. Minha providência, diz aqui a nossa ouvinte. E aí, eu falei que ia começar com a pastora, né? Pastor, calma, gente, deixa só ela agora, peraí. Bom, eu gosto, quando é uma coisa assim, né, não é no geral, uma coisa específica, eu gosto de pensar primeiro o que eu faria, entendeu? Primeiro, eu empilhei 2 motos, jogou no chão, entraria rapidinho, não ia nem ver o que era, entendeu? Porque na cidade que nós vivemos, no mundo que vivemos, eu acho que não foi, ela se enganou, não deve ter sido a voz de Deus que ela ouviu, né? Porque eu não vejo aí que seja a mão de Deus. A coisa aí estava meio estranha, JR, eu não pegaria, nem que ele jogasse os R$200, eu não pegaria, eu esperaria uma nova oportunidade. E aí, senhores? Eu tenho, já que é contar caso, né? Já que é contar caso, eu tenho algo assim também parecido com uma quantia que faltava para pagar uma conta de energia que inclusive ia vencer no dia seguinte. Não estava nem vencida, mas eu nunca gostei de pagar as minhas contas sem atrasadas. E nós oramos lá em casa, nós estávamos numa situação financeira muito difícil e nós não tínhamos mesmo, né? E oramos ao Senhor. E aí foi, o Senhor vai prover. No dia seguinte, no dia do vencimento da conta, chegou um irmão lá em casa para nos visitar, do nada. Ele chegou, nos visitou, orou com a gente e foi embora. E naquele dia ele deixou lá os R$200, que era exatamente o valor da conta, aos R$200 aí da energia, Passou lá na geladeira. Ok, quer dizer que o 200 dela as 2 garotas. mandar ele lá na tua casa, pegar o 200 lá em casa. E mistério, foi, eu vejo aí, então, eu vejo aí a mão de Deus. Pastor, tem muita história assim, né, de provisão de Deus. Então Deus foi como eu falei, né? Deus não joga dados. Se Deus mandar, vai ir a tua mão. Então eu já tive casos, por exemplo, que já fiquei um tempo parado, há uns 20 anos atrás, eu estava realmente sem uma situação de fazer compra em casa. Um obreiro chegou e falou, pastor, Deus mandou te dar isso aqui. Eu falei, rapaz, eu não quero. Ele falou assim, o senhor prega tanto sobre provisão e o senhor não quer? Fui, peguei o cartão, fiz a compra, só que eu comprei uma coisa que eu achei que era mais. Quando eu fui devolver o cartão, eu devolvi um valor para ele. Ele falou assim, não, Deus mandou te dar tanto. Foi ainda lá, sacou mais. Então, assim, se Deus lhe abençoar, Deus paga as nossas contas. Amém, Deus supra as necessidades. Quem sou eu para dizer como Deus trabalha? Deus trabalha como Ele quer, mas Deus faz certo do jeito certo. Olha, não é verdade? Vou contar outro caso, então. Certeza. Certo? Outro caso. Outro caso. Minha sogra estava na igreja, JR, e de repente apareceu um homem e entregou para ela um pacote. E disse que não era para a igreja, era para ela. E só podia abrir o pacote em casa. Meu Deus. JR, quando ela chegou em casa e abriu,
era um valor de mais ou menos R$15.000. Foi bênção, pois ela pôde ajudar as suas filhas que na época estavam com dificuldade. Diz a ouvinte que é nora, não foi, teoricamente não foi beneficiada, ou pelo menos diretamente ali não, entendeu? Mas olha, a pessoa chega e diz, olha, não é para a igreja, é para você. Ela não é pastora, certo? O que eu estou entendendo aqui, ouvinte, se eu estou entendendo, ela estava no culto lá, e a pessoa chega e entrega, é uma... Agora, vocês não ficam assim, fruto de quê que esse dinheiro, não? Às vezes é um negócio, um dinheiro ilícito, que a pessoa entrega na igreja, ou para alguém da igreja, ou para a igreja, para aliviar a consciência. Sim. Isso aí. Não tem isso, não? Mas se a pessoa não sabe. Se a não, pessoa, pois é, você não fica assim... sabe. O certo era dentro da igreja, era ele pedir, né? Já que ela não conhece porque geralmente isso acontece quando você conhece o irmão, né? Você conhece o irmão, aí o irmão vai, Deus tocou no meu coração, como foi com você aí. Quando você não conhece a pessoa, você está dentro da igreja, pede, irmão, você deu aqui, não, mas bota lá no gasofilácio. Então, eu vejo essa forma assim, cada caso é um caso, né? Esse caso dela tá meio truncado, como eu falei. Como o nosso pastor falou, cada né? Caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, uma coisa é a pessoa chegar lá na salva e colocar R$15.000, você não vai saber quem foi. Outra coisa é de chamar, pastor, eu quero falar com o senhor particular no gabinete. Deus me tocou para te dar tantos R$1.000. Peraí, de onde veio esse dinheiro? A pergunta é essa. Né? Porque o JRF falou uma coisa, que tem pessoas que tão erradas e querem fazer uma boa ação achando que aquilo vai lhe beneficiar de alguma maneira. Então, sente, né, em ajudar alguém. Então, se veio especificamente, não, pastor, é para o senhor, eu acredito na oferta para o sacerdote, né? Mas agora, veio de onde? Né? Quem é essa pessoa? Tem condição de me dar essa quantia? Ou foi uma bênção realmente que ganhou uma causa na justiça? Deu o que era de Deus, o dízimo dela. Pastor, eu já tirei o meu dízimo, agora Deus me tocou para te abençoar. Eu acredito muito nisso. Agora, chegou do nada, pastor, toma aqui um cheque de tantos mil, peraí, de onde veio esse dinheiro? Esse negócio muito secreto. Esse negócio muito secreto é muito estranho. Eu conheço um caso que envolve um pastor amigo, em que alguém queria presenteá-lo para ele ir à Europa. Ele e a esposa. Dá um presente para a Europa. E aí, o que a pessoa fez? Não foi direto a ele, foi uma outra pessoa próxima e conversou com a pessoa. O que você acha? Como é que ele vai encarar isso? Como vai ser? Né? Como ele vai ver essa questão? Cuidado, até porque é uma pessoa que se preserva, muito reservada. Então. Aí a orientação do amigo, irmão, foi: pega o dinheiro, entrega na mão dele, na presença de alguém, e diz: e eu posso ir com você. Tá aqui, olha, eu quero presentear a sua família. Tá aqui, é para o senhor. E fez assim. E aí, inclusive, quem presenteou falou o seguinte: eu gostaria que o senhor fosse à Europa, conhecer Portugal. Aí ele falou: tá bom, eu vou atender o seu anseio também. Sacrifício. Eu vou atender o seu anseio e eu vou a Portugal com a minha esposa conhecer a Europa. Vamos sair do culto, que vocês estão no culto, vamos pro táxi agora. Podemos pro táxi? Vamos. Pastor Ricardo, é com o senhor agora, hein? Táxi. Vamos de táxi. Eu sou taxista e te pergunto, se, é hipótese, conjectura, se alguém deixar uma bolsa sem nenhuma identificação, recheada de dinheiro, e descer do táxi em um local de muito movimento, ou seja, sem ter como devolver, esse dinheiro é meu? Seria uma bênção? E se a pessoa saiu de casa com essa intenção de abençoar alguém dessa forma? Como que ele vai saber? É o que ele perguntou. Bom, então o que eu perguntei pro senhor. É o seguinte, Amado mestre, cada caso é um caso e ele, com certeza, ele vai administrar como ele puder. Mas, por exemplo, existe formas de, por exemplo, ele deixou o lugar movimentado, mas com certeza tem câmeras, tem situações que ele pode identificar onde ele pegou. Se ele quiser, vai ser trabalhoso, né? Mas ele pode identificar. Se de todo fato ele não conseguir identificar, o certo, parece utópico, né? Mas é ele devolver à polícia. As autoridades. Chegar às autoridades. Não, agora, cada caso é um caso, eu não sei se o cara vai ter essa força toda para fazer, tal. Como eu digo, é uma situação
que realmente, se ele quiser fazer uma força para entregar, eu já vi vários casos que as pessoas conseguiram identificar. Vão atrás. Eu me lembro aqui no Rio, 1519, mais ou menos, estava com o celular, eu não estava acostumado a usar celular naquela época, eu deixei o celular no carro. E a pregação que eu fui falar numa igreja era Missão Impossível, era o tema, em relação ao filme, era uma semana de filmes e tal, e era Missão Impossível. E eu pensei, falei, cara, Missão Impossível é o cara devolver o celular, né, cara? Não vai ter isso. E foi uma coisa, como vocês já devem ter experiência assim várias vezes. O camarada acha, volta ao lugar e entrega. Só que agora não teve. Essa experiência eu tive várias vezes. Esqueceu alguma coisa em qualquer lugar e a pessoa vai lá e entrega. Eu quero terminar, porque nós temos que terminar a live aqui. A Marcela já tá me olhando ali, tá dizendo, senhora, tem que terminar a live. Tá bombando. E tem muita história. Eu só queria terminar contando uma história que eu já contei aqui. Mas ela me parece importante. É o que vem fácil, vai fácil. Diz que o camarada estava lá e trabalhava na roça e produzia leite. E ele queria muito ter um chapéu bonito, tem um nome de chapéu. Panamá. O Panamá, Cuidado, Panamá, sabe, o chapéu Panamá não é de lá o chapéu. Vermelha, não? E aí, sensacional, mas não dava, não sobrava dinheiro, pastora. Não sobrava dinheiro. Aí o que ele fez? Ele falou assim, rapaz, tive uma ideia, eu vou botar água no leite. Aí botou um pouquinho de água e aí encheu lá aquele baldão, como é que chama aquele negócio grande assim que coloca leite na roça? Tem ninguém da roça aqui, né? Nem o Roberto para me ajudar. Eu achei que o Roberto soubesse disso. Galão, okay? Galão. Beleza, botou lá. Aí com aquela sobra, que ele botou água, ele passou a vender mais. Botou água, começou a vender mais. Com aquela sobra, o que ele fez? Foi à cidade. Falou, hoje. Aí foi na loja, todo arrumadinho, né, rapaz? Comprou o chapéu, botou na cabeça, comprou, se ajeitou, falou assim, agora sim. Saiu andando, rapaz, todo empinado, né? Se achando o Brad Pitt, né, rapaz? Aí quando ele foi atravessar a ponte, deu um vento. Na hora que ele foi atravessar a ponte, ele não estava acostumado. O vento veio de baixo para cima, parecia até que tinha sido uma mão. E subiu o chapéu dele, ele pulou para ver se conseguia alcançar e foi aterrissando dentro do rio. Devagarzinho. Quando ele aterrissou ali, a água levou. Aí você, a água trouxe. A água levou. O que vem fácil, vai fácil. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Obrigado você que está nos acompanhando aqui no Facebook da 93 FM. Nós estamos agora desconectando, mas conectados no nosso aplicativo, no nosso site, no rádio, em 93,3. Você pode também, claro, acompanhar a gente no Spotify. Qualquer momento você aciona, procura a Debate 93 no Spotify, você vai acompanhar a gente também com muita alegria. Deus te abençoe sempre. Estamos juntos no Debate 93. Essa semana foi lançado pela Universidade da Califórnia o Instituto da Gentileza. O centro de estudos é considerado aí o primeiro do gênero no mundo. Lá serão apoiadas pesquisas sobre bondade, além de criar oportunidades para transformar a pesquisa em práticas reais e comunicar as descobertas sobre o assunto. O chanceler da universidade acredita que o Instituto da Gentileza poderá ter um impacto social nas próximas gerações. E aí a gente pergunta, bondade se ensina? Como ser alguém cujas ações sejam permeadas por bondade? E mencionamos Colossenses 3,12, que diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pastor Roberto, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho isso muito interessante, porque Mateus 7,12 ele fala assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós. Então, se você quer receber gentileza, pratique também. Porque o cristianismo é uma religião não de ritualismos, né? Mas sim de prática. Por isso que Cristo ele vai dizer o seguinte, eu vos dei o exemplo. Então, Cristo amou, Cristo praticou, Cristo fez tudo. Então, o ser humano, a pergunta é, pode se ensinar a bondade? Lógico. Porque o ser humano ele é um ser que ele vai aprendendo, né? Ele reproduz. Então, se ele tiver um lar rodeado de pessoas que praticam a bondade, que tenham, né, uma vida mansa, tranquila, ajuda ao próximo, não é verdade? Que sejam
cordiais, então ele vai aprender isso, esse ambiente vai lhe ensinar. Por isso que o caráter ele pode tanto melhorar quanto piorar também, né? A pessoa ela é um bom caráter, mas começa a andar com quem não presta, ela vai se tornar um mau caráter. Ou vice-versa, era um mau caráter, ele vai começar a andar com quem tem bom caráter e vai se tornar um homem excelente. Então é possível sim ensinar a bondade, sim, pelo exemplo, pela prática, porque o ser humano é um ser de reprodução. Eu acho muito interessante isso aqui, muito importante, que haja, né, mais institutos, que existe uma coisa chamada teologia prática, né? É importante você ter a teologia, né, filosófica, teológica, hermenêutica, mas existe um livro, né, que vai nos ensinar que existe uma teologia da prática. Não é você só falar sobre evangelismo, mas é você ir também. Não é só falar sobre os enfermos, mas visitar realmente os hospitais. Então, isso, a gentileza é importante para o cristão, não só para ele, mas para o ser humano, né? Ter bondade, ser gentil com o próximo, não é verdade? Então, ter essa visão filantrópica, você querer fazer o bem a todos, sem olhar a quem, tá? Com certeza. Eu também entendo dessa forma, inclusive, não só pela palavra, como fala, né, que nas origens, né, até judaica, no início, onde Deus orienta que o pai deveria sentar na mesa e tal, os pais, né, e inculcar isso aos filhos, né, caminhando, né, a palavra catequel, que é repetição, ensinamento, isso mostra a questão do perfil da pessoa, na questão comportamental, tem o caráter, assim, até cientificamente também é comprovado na questão o novo método de tratamento com os deficientes, né, em sanidade mental. Lá na colônia Juliano Moreira, por exemplo, aquela questão de estar enclausulado foi desfeito, né? Tá lá os prédios, quem for lá você vê os pavilhões que estão vazios, porque o novo entendimento é que a pessoa esquizofrênica ela vai ter maior aproveitamento de qualificação no seu tratamento convivendo com pessoas sãs, né? Então ela convivendo com pessoas insanas, ela vai ter o seu tratamento retardado. Então, da mesma forma também no tratamento químico, né? De terapia, o convívio com pessoas, a própria família, antes de começar a tratar o dependente químico, toda a família precisa ter um treinamento para que ela, com esse perfil, com essa ambiência, possa tratar melhor esse dependente químico. Então, na questão da esquizofrenia, um novo modelo, na questão também dos dependentes químicos, você vê essa questão de construção do ambiente para que possa qualificar o tratamento dessa pessoa. Na fala do pastor Roberto e do pastor Ricardo surgiu aí a palavra caráter, né? E é exatamente isso, né? Bondade faz parte do caráter, do bom caráter, né? E claro, o caráter se ensina, mas caráter também se molda, né? E nós devemos nos moldar ao caráter de Cristo. É exatamente nesse aspecto que nos fazemos diferente dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente, de uma comunidade, né, expressando verdadeiramente quem Cristo é. E Cristo verdadeiramente mostrou a sua bondade. Então, caráter se ensina e se aprende. Bondade se ensina e bondade se aprende. Acho claro. Que existe um reflexo da coisa boa que você faz. Talvez algumas pessoas façam coisas boas na expectativa de receberem coisas boas. Mas tem coisas simples assim. Você está entrando numa rua e a preferência é do outro, o outro para e deixa você entrar. Você está de carro. Aí quando chega numa outra esquina, você tem a preferência, você tem a tendência de dar oportunidade para o outro. Isso em qualquer espaço, ou seja, a ideia de que a gentileza gera a gentileza, que a bondade gera a bondade, a gente está falando de gerar. Gerar é uma coisa interna, né? É uma coisa viva. Geração é uma coisa viva. Então, esta geração, ela pode produzir coisas boas. Se a gente for encorajado, acho que vocês aqui são muito jovens ainda. A pastora, então, nem se fala. Eu também, tá? Quando eu falo isso, ouvinte, não tô falando que eu sou, não. Eu também, então, nem se fala. Mas é o seguinte, houve um tempo em que as pessoas jogavam lixo no chão tranquilamente. Hoje, jogar lixo no chão já é uma coisa constrangedora. Ainda há quem o faça. Mas as crianças já não fazem mais, porque tem sido ensinada nas escolas a jogar o lixo no lixo. Você tinha um lixo só, hoje você tem os lixos, os tipos de lixeira diferente, lixo reciclável, onde você coloca vidro, você coloca metal, plástico, papel, metal. Então você tem uma distinção, ou seja, a tendência é
que a comunidade vá aprendendo com isso, né? Que as coisas não são tão simples assim. Já se cuida um pouco mais da água do que se cuidou no passado. Ou seja, a gente aprende as coisas, né? A gente consegue assimilar muita coisa, seja uma coisa como essa, de uma economia, quando teve aquele problema de luz, quando tinha apagão, teve blackout, a gente tirava as coisas da energia, porque a gente sabe que se o micro-ondas estiver ligado, você não está usando, mas ele está na energia, você tem um custo de energia. Então, as pessoas orientavam, tira tudo. Então, se a gente falar, todo mundo aprendeu isso aí. Ou seja, a gente tem condições de aprender e mudar hábitos na nossa vida, porque são importantes, né, gente? Você falou uma questão muito interessante aí sobre o trânsito. Eu tenho a experiência lá na minha casa, para eu sair da rua, da minha casa e pegar a principal, eu preciso atravessar o trânsito para pegar a mão sentido para onde eu quero ir. E eu já percebi que os motoristas de ônibus são aqueles que param, maioria. Eu espero chegar um ônibus para eu poder bicar o meu carro, porque eu sei que eles vão segurar para eu atravessar. Por conta disso, toda vez que eu estou passando na principal, que eu vejo um ônibus com a seta no ponto para sair, eu seguro, pisco o farol, ele sai, ele buzina, então, cumprimento. É interessante essa questão de você observar, né? E também retribuir, né? Isso é muito legal, muito legal. Por outro lado, às vezes eu passo lá e é uma dificuldade com alguns carros, eles inclusive param na frente, travam e eu não consigo atravessar. Eu falei, puxa vida, olha só, né? Aí, se fosse um motorista de ônibus, eu teria conseguido. Aí a gente tem um paradigma, né? No mundo social, porque realmente isso deveria ser reproduzido sempre. Mas eu acho tão interessante que a Bíblia ela vai quebrar todos os paradigmas, né? Porque o servo do Senhor, ele não faz o bem porque ele espera o bem. Ele faz o bem mesmo não recebendo o bem. Então, é o que a Bíblia diz, que nós não pagamos o mal com o mal, né? Às vezes a pessoa realmente faz, esperando receber o bem, e às vezes ela não vai receber esse bem. Por isso que a Bíblia diz que a nossa bênção total é na vida vindoura, né? É na eternidade. É lógico que nós esperamos o bem, esperamos, né, essa retribuição, mas a igreja também ela vai entender que às vezes ela vai ser maltratada, humilhada, vai fazer o bem e vai receber o mal. Mas nós vamos transpor isso, porque nós vamos mostrar que nós estamos praticando o bem, porque alguém já nos ensinou isso, que nos amou lá na cruz do Calvário, mesmo sem nós merecermos, né? Então a igreja precisa praticar essa bondade, praticar esse bem, mostrar que nós amamos o próximo, queremos o melhor para o próximo, e até mesmo sem nós recebermos isso. Não é verdade? Porque a nossa bênção maior é no Senhor. Mas nossos filhos, na nossa casa, precisamos reproduzir isso. Porque, infelizmente, eu já vi isso. Muitos pais ensinando os filhos, bateu, bate também. Fez isso, faz isso também. Então ele está reproduzindo isso no ser humano, né? Alguém que toma lá da cá. Me fez, eu faço também. Ser bom é bobo. Ser bom é bobo. É ser bobo. Isso aí. Então, muito bem, eu quero ser bom com vocês. Sim, entendeu? Mas eu tenho que ser bom também com Gilberto Ribeiro, que está entrando no ar ao meio-dia, entendeu? Eu queria ouvi-los mais, mas eu preciso dar voz ao Gilberto, que está chegando para continuar a nossa tarde 93 maravilhosa, com a nossa Caravana 93. Muito obrigado aqui hoje no programa, pastor Ricardo Pinudo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, JR, a toda a galera aí, a família 93. Você esteve longe, né, pastor Ricardo? Estive na Síria, foi uma experiência fantástica que marcou minha vida, né? Lá estivemos lá e eu vi o poder de Deus através da igreja, várias igrejas do mundo inteiro que se cotizaram, inclusive a igreja do Recreio, ela estava representando a igreja, restaurando. Nós entregamos, por enquanto, 170 casas restauradas, destruídas na guerra na Síria, em várias cidades, 4 cidades da Síria nós estivemos lá, inclusive Damasco, conhecemos algumas passagens bíblicas lá, né, em Damasco, com Paulo, mas 4 cidades que foram entregues, casas restauradas de muçulmanos, cristãos ortodoxos, né, que é a igreja síria, e muitos crentes meio convertidos, uma presença da igreja protestante na Síria imenso, um trabalho fortíssimo no Líbano também, a igreja libanesa
JR, muito testemunho, muçulmanos se convertendo, tendo visão de Jesus, sonhando com Jesus, muitos relatos de muçulmanos que sonharam com Jesus e que tiveram a visão de Jesus, uma coisa assim extraordinária, e se converteram. O que Deus está fazendo no livro, nascido no Oriente Médio, é algo fantástico, fantástico. A gente fica olhando assim, é uma ação escatológica, missiológica, que você vê assim com a mão de Deus agindo. E onde é que o pessoal pode acompanhar? O senhor botou isso no seu YouTube, no seu Face? Botei. Inclusive a Virgínia vai ter uma matéria, vai ter um podcast. Procura onde pra gente ver? Tem no meu Facebook vários vídeos. Ricardo Pinudo. Ricardo Pinudo. Tá bom. Tem também no site da Igreja do Recreio, e aqui também vai ser feito no Pleno News. No Pleno.news. Vai ser feito agora. Maravilha, porque a gente tem que ver, acho que você dá uma encorajada e mostra uma realidade diferente. Pastor Ricardo, muito obrigado. Pastora Leni Librelon, obrigado, nossa menina da mesa de hoje. Glória a Deus, eu que agradeço. Quero deixar um abraço aqui para todos os irmãos lá da Zona Sul, da Cruzada Mundial, todos ligados aqui no debate, e que Deus possa abençoar. Cada dia mais programa tem servido de edificação para muitas vidas. Amém. Pastor Márcio Siriaco, obrigado, um abraço. Oi, JR, debatedores, mais uma vez, né, é um privilégio estar aqui com vocês. E quero também, no dia 7 ao dia 11, estaremos lá na Semana Teológica, na IP do Jardim Metrópole, lá na rua Araguari, lá no Jardim Metrópole. Eu estarei no dia 11, falando sobre um sola deu glória. Olha aí, rapaz, vai ficar bom o negócio lá, hein, pastor Ricardo? É isso aí. Pastor Roberto Medeiros, obrigado, meu irmão, um forte abraço. Eu que sou muito grato a Deus por esse programa, pela vida de todos vocês. Quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, e um abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus em Campo dos Afonso, ao nosso pastor presidente, pastor Manuel Romualdo, ao SEMAD, né? A minha família, os amigos, ao seminarista, que Deus lhes abençoe no nome de Jesus. Não cola não, né? não colhe dados, não. Ou faça sempre o que você sabe. Se você não souber, você faz outra vez. Vai estudar. Mas não faz assim não, né? Bom, Marcela Bastos. Marcela então, que é brava? Meu Deus, imagina Marcela dando aula em qualquer instituição e pegar um aluno colando lá. Olha só. Filha de professora, neta de professora. Somos da escola dominical, e professora da escola dominical. Não, a escola dominical é outro ambiente. É outro ambiente. Olha, pregadora que eu sei. Pregadora de ponta, meu já passou alguns lugares que eu cheguei depois. Teve que se esforçar, pastor Ricardo. Tive que manter o nível lá em Meu Deus cima. do céu, o que eu vou arrumar agora depois disso? O pessoal não sabe que os pregadores passam por isso. Parece que não, mas isso aí, ó. Muito bom, muito bom. Quem tá aniversariando, Marcelo? Olha, ontem é aniversário da Luciana, não vai esquecer, hein? Foi ontem aniversário da Luciana e hoje é aniversário da Marcinha Cartier, nota 10. Essa dupla da 93, Luciana e Marcinha. Espetacular. Hoje é aniversário do pastor Gilberto, junto com a Marcinha, a igreja evangélica, lá da Igreja Evangélica Pentecostal, Posso Crer. Do pastor Gessi Suete, da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Campo Grande. Pastor Júnior Salles, da Assembleia de Deus Monte Jerezim, em Auma, e pastor Claudemir Mendonça, da PIB do Paraíso, em São Gonçalo. Muito bem, o nosso carinho, o nosso abraço a todos os aniversariantes, a nossa gratidão a Deus por essas vidas tão preciosas e tão especiais pro coração de todos nós ligados aqui na 93 FM. Muito obrigado por você estar conosco aqui, é sempre um privilégio muito grande estarmos juntos na melhor. Nós vamos orar juntos agora, e dentre os pedidos que nós apresentamos, eu tenho dito aqui, você já deve ter ouvido, quem lembra já me viu apresentando no vídeo aqui da 93 o seu Getúlio. E eu digo que ele é o presidente internacional da Associação Interplanetária dos Ouvintes do Debate 93, porque ele é presente na rádio, vai nos cultos da 93, é um senhor muito doce, muito crente, muito tranquilo, um privilégio nosso. E ele sofreu um derrame no domingo. Ele está no hospital, Marcelo? Ou está em casa? Ele está em casa, está no processo de recuperação, está ouvindo a gente, seu Getúlio, nosso presidente da Associação Interplanetária de Ouvintes do Debate 93, nosso carinho ao senhor, que é querido, é amado aqui da 93, é amado pelos nossos ouvintes, é amado por nós. Fique firme e forte, o Senhor está contigo, meu querido amigo, e nós vamos orar, o povo de Deus vai orar. Só pode descansar, relaxa aí, deita e dorme, tranquilo, se alimente bem, descanse, seja obediente à orientação do médico, faz a sua parte, o restante Deus já fez, você começa a agradecer
pelo que o Senhor já fez na sua vida. Meu querido irmão Getúlio, nós vamos orar também pela sua vida, vamos orar pela cura dos enfermos e orando também pelo consolo aos corações enlutados. Meus queridos, que Deus console a cada um. Pai, nós queremos exaltar o teu nome, glorificá-lo nesta tarde, manhã, tarde, que o Senhor, tudo que nós falamos aqui possa alcançar os ouvintes e que possa servir de testemunhos e edificação na vida de cada um deles. Te pedimos uma bênção especial nesse dia para os aniversariantes, pela irmã Luciana, pela irmã Márcia Cartier, pelo pastor Gilberto, pelo pastor Jesse Suete, pelo pastor Júnior Salles, pelo pastor Claudemir Mendonça e também meu amigo, pastor Fernando Pereira, Ministério Maná 12, lá na Cidade de Deus. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos agora, que esse dia seja um dia especial da tua visitação, o dia que marca o nascimento de cada um deles, mas que seja um tempo, um dia de renascimento também, de renovo, onde as tuas bênçãos serão renovadas sobre a vida de cada um deles. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.